Pessoal, esse vídeo eu vou estar começando um assunto que é produto notável, e depois eu vou fazer um segundo vídeo que vai ser sobre fatoração. Com relação à notação científica, eu vou estar fazendo vídeos curtos e vou estar mandando para vocês sistematizar, né, o estudo com operação com notação científica. Vamos à aula de hoje, então, falando sobre produtos notáveis. Produtos notáveis. Então, está na apostila, né? São Paulo faz escola, página 66. A área de um retângulo, né? O retângulo, ele tem... Para a gente fazer a área de um retângulo, a gente pega o comprimento do retângulo, né? E multiplica pela largura do retângulo. Então, aqui eu tenho um retângulo que tem esse comprimento, que mede A mais o B, e a largura mede A mais B também. Então, a área do retângulo é A mais B vezes A mais B. O A mais B é o comprimento e o A mais B é a largura. Ou seja, A mais B vezes A mais B é A mais B ao quadrado, porque a base A mais B ela é igual. Então, como é que eu calculo, né, esse produto de A mais B? Esse aqui, veja que é um produto. A mais B vezes A mais B. E esse produto ele é chamado de notável, porque sempre que eu fizer ele vai dar um resultado parecido. Então, A mais B ao quadrado é igual. Então, vamos fazer, então, a área desse retângulo. A área desse retângulo é A mais B. Então, vai dar A vezes A, ou seja, A ao quadrado. Vai dar mais, né, B vezes A, e mais B vezes A aqui, ou seja, B vezes A mais B vezes A, e mais esse outro azulzinho aqui, que é B, aqui, ó, aqui é B, e aqui é B, que vai dar B ao quadrado. Então, a área é A ao quadrado, mais BA, que é 2BA, e mais B ao quadrado. Ou seja, então, A mais B ao quadrado é A ao quadrado, mais esses dois vermelhinhos, que dá 2AB. Eu só mudei a ordem para ficar, né, na ordem alfabética. E mais esse azulzinho aqui, que terminou de completar a área do quadrado, que é mais B ao quadrado. Então, aqui eu tenho o A é o meu primeiro comprimento. O B é o meu segundo comprimento, se eu for considerar esse retângulo aqui. Então, para a gente decorar o produto notável. Então, isso aqui é um quadrado de uma soma. Quadrado é um quadrado de uma soma. Então, é igual ao quadrado do primeiro comprimento, que no caso é o A, mais 2 vezes o primeiro comprimento vezes o segundo comprimento, e mais o quadrado do segundo comprimento. Então, essa é a regrinha desse produto notável. Vamos fazer isso aqui agora. Então, aqui eu tenho, né, essa área aqui, ó, A ao quadrado. Então, A aqui mede A e aqui mede A. Então, eu tenho A vezes A, ou seja, eu tenho A ao quadrado. Desse A ao quadrado, eu vou tirar. Então, eu tirei B vezes A. Tirei daquele A ao quadrado. E vou tirar de novo, vou tirar B vezes A. Veja que aqui eu tirei duplamente. Então, vou acrescentar o que eu tirei. Mais B ao quadrado. O que sobrou aqui? Né? O que sobrou aqui? Sobrou A menos B, que é essa parte. Ó, o que sobrou foi isso aqui, ó. Foi isso que sobrou. Quando eu tirei tudo, o que sobrou? Sobrou o A, que era o inteiro, e menos o B. Ou seja, sobrou o A menos B ao quadrado, que é essa parte azul. Então, aqui também tem um produto notável. Então, decore também esse produto notável. A menos B ao quadrado. A menos B ao quadrado. Então, vai ser o quadrado do primeiro, que é A ao quadrado, menos, em vez de mais, é menos.
menos 2 vezes o primeiro sempre é o A, vezes o segundo, que é o B, e mais o quadrado do segundo. Aqui o segundo é o B. Agora, encontre a forma fatorada das expressões abaixo. Então, tem aqui, ó, x ao quadrado, mais 49, mais 14. Então, tem aqui essa forma aqui, ó, x ao quadrado, mais 14x, mais 49. E eu quero escrever isso daí na forma fatorada. Então, ó, tem x ao quadrado é um quadrado. Na outra beirada também tem outro quadrado. E tem o meio que é 14x. X ao quadrado, se a gente pegar essa beirada, a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Por isso que isso aqui é um quadrado, porque tem raiz quadrada. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. Quando for um número ao quadrado fazendo a raiz quadrada, corta a raiz, corta para o quadrado, dá x. O outro lá, o 49, a outra beirada. A raiz quadrada de 49 é 7. Então, eu tenho aqui um quadrado que é x por x e o outro quadrado que é 7 por 7, que estão aqui bem nos extremos do número. E o meio, para ser possível fatorar esse meio, a gente viu lá no anterior que ele tem que ser o dobro desse quadrado vezes o outro quadrado. 2 vezes x vezes 7 dá 14x. Então, confere. Então, dá para eu fatorar essa expressão. Então, essa interrogação que a gente não sabia, como é que escreve isso aqui na forma fatorada? X mais 7, né, essa raiz mais essa raiz, elevado ao quadrado. Um outro exemplo, eu fatoro essa expressão, x ao quadrado mais 20x mais 100. Essa primeira ponta, qual que é a raiz quadrada de x ao quadrado? É x. A raiz quadrada do 100 é 10. Vamos verificar se o meio é 2 vezes o x vezes o 10. Verificou que é. Então, x ao quadrado mais 20x mais 100, aqui é x, na verdade é x mais 10, aqui precisa arrumar. X mais 10 vai ser x mais 10 ao quadrado. Então, eu coloquei essa forma aqui, essa expressão, na forma fatorada, que é x mais 10 aqui, tá? Preciso arrumar. Vamos fazer uns exercícios que está aí na página do livro. Então, tem aqui, ó, alternativa A, é para a gente pegar e fatorar essas expressões, se houver possibilidade. Primeiro aqui, ó, x ao quadrado menos 8x mais 16. Pega esse extremo. Qual que é a raiz quadrada de x ao quadrado? É x. O outro extremo do número, 16, é um quadrado? É. Raiz quadrada de 16 é 4, então é um quadrado. Vamos verificar se o meio é o dobro, é 2 vezes x vezes 4. 2 vezes 4 é 8, 8 vezes x, 8x. Então, também confere. Então, isso aqui é um trinômio do quadrado perfeito. Como que fica, então? Pega essa raiz x menos a outra raiz 4 elevado ao quadrado. Então, esse x menos 4 ao quadrado é a forma fatorada desse trinômio. Vamos fazer um outro exemplo aqui. O B. O B eu vou fazer aqui embaixo, ó. O B eu tenho uma diferença de 2 quadrados. Esse produto notável é decorado assim. Então, ó, tem uma diferença. Aqui tem um quadrado, que é 9k ao quadrado. E aqui é 25, que é um quadrado. Vamos ver se é um quadrado mesmo? 9. Então, para saber se o 9k ao quadrado é um quadrado, é só fazer a raiz quadrada dele. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de k ao quadrado é k. Raiz quadrada de 25 é 5, então é um quadrado perfeito. Então, como é que fica, então? Fica 3k mais 5, 3k mais 5 vezes 3k menos 5. Então, quando eu tenho uma diferença de 2 quadrados, a gente tem, então, que a diferença de 2 quadrados é o produto da soma das raízes pela diferença delas. Então, eu pego as raízes e somando, 3k mais 5 vezes 3k menos 5. Então, essa aqui é a forma fatorada disso daqui. E assim,
né, eu fiz aqui alguns exemplos de produtos notáveis. Tá? Daqui a pouco eu volto.